E vencemos o Bahia, senhoras e senhores. Aquilo que parecia impossível, e na verdade era, se fosse com o time principal, foi realidade nesta noite de quarta-feira no Batistão. O Bahia entrou com um time mexido, sub-20, basicamente. O único jogador profissional era o goleiro Danilo Fernandes. E o Confiança, que não tinha nada a ver com isso, entrou com o time principal e foi lá e fez 2-0, fora o baile, ainda cabia mais ali, mas 2-0 foi importante para que o Confiança entrasse na zona de classificação da Copa do Nordeste e com isso a gente pudesse sonhar em voltar às quartas de final e, por que não, às semifinais no futuro próximo da Champions League. Vamos aqui falar de como foi esse jogo, qual é o cenário atual de classificação do Confiança na Copa do Nordeste, o que a gente precisa fazer para se classificar e escolher os melhores, não tem piores, né? Só os melhores, os destaques positivos dessa partida. Meu nome é Mike Gabriel, está no canal Dragão de Aracaju, vem comigo para esse pós-jogo da alegria. Que semana maravilhosa, começou o domingo maravilhoso, quarta segue maravilhoso e que termine no sábado com ainda mais maravilhosidade contra a Juazeirense. Com essa vitória, o Confiança pulou para a terceira colocação com 10 pontos, a mesma pontuação do segundo colocado, que é o Ceará, abaixo do Bahia, que tem 13 pontos. Já o quarto colocado é o Ceará. Eu falei, enfim. Recapitulando, Bahia em primeiro com 13 pontos, CSA em segundo com 10 pontos, agora Confiança em terceiro com 10 pontos e na quarta colocação Ceará com 10 pontos também. Na quinta colocação tem um Náutico com 8 pontos, podendo alcançar o Confiança caso a gente perca da Juazeirense. E o América com 7 pontos na sexta colocação. Ainda tem chances bem remotas, mas tem. E quais os cenários para o Confiança se classificar para a próxima fase? Para não fazer muita conta, venceu já a Juazeirense. Venceu a Juazeirense, está garantido. Com bônus, a gente pode passar até em primeiro lugar, a depender do Bahia. Se o Bahia perder pro Ceará, a gente passa pode até passar em primeiro lugar, depender do saldo de gols, número de vitórias, aí tem que ver na hora. Mas se o CSA também não vencer e a gente chegar e vencendo a Juazeirense, se o CSA pelo menos empatar, a gente já está garantido ali pelo menos na segunda ou terceira colocação. Aí tem que ver se o Ceará, não, tem que secar Ceará e CSA. Se um dos dois não vencer, a gente está aí da terceira garantido. Se os dois tropeçarem, a gente garante a segunda colocação. E por que é importante garantir a segunda colocação? Porque o jogo é no Batistão. Então a gente tem uma vantagem nesse confronto. E, por exemplo, se a gente se garante a segunda colocação, a gente pega o Ferroviário. É um time acessível que dá para passar. Mas isso a gente vai discutir bem depois do jogo contra a Juazeirense. Caso o Confiança empate, ele vai chegar a 11 pontos. Então tem que secar Ceará, CSA e Náutico. O CSA e Ceará tem que torcer que eles pelo menos empatem uma das as suas partidas para depois ver o que pode. Já o Náutico, acho que é o principal foco em caso de empate contra o Juazeirense, não pode vencer o Bahia por mais de 2 gols de diferença. Talvez o Bahia já não leve o sub-20, leve os reservas, o que facilita um pouco a nossa vida. É um risco alto ficar de fora caso empatar, então precisamos vencer mesmo a Juazeirense. E se perder, dá para passar, mas aí depende do CSA perder, do Ceará perder, o Náutico perder, e até o América a gente tem que ali torcer que em vencendo o CSA não vença de muito. Aí a gente consegue com essa vitória se classificar. É um cenário típico de coisa que acontece com Confiança, mas vamos acreditar que dá para passar em pelo menos segundo lugar e fazer o jogo das quartas de final no Batistão. Passado esse cenário, vamos agora ver o que aconteceu na partida de importante. Primeiro destaque que eu trago aqui, manteve a formação. Acho que o Luizinho Vieira usou esse jogo para fortalecer seu esquema, fortalecer suas ideias de jogo e manteve o 4-4-2 ou 4-2-3-1. Você escolhe aí como esse time jogou. É importante para dar entrosamento para esse esquema pegar, até porque tem lá chegando gente hoje. O Mateuzinho já estreou, o Valdo foi anunciado hoje. Funcionou bem no ataque e na defesa, ainda que a defesa, eu vou falar da defesa, deu alguns sustos, mas funcionou bem no ataque. O time gerou muita chance de gol, fez 2 gols. Danilo Fernandes fez mais umas boas defesas, dava para fazer mais. Um grande acerto de Luizinho Vieira, tanto arrumar esse esquema, não vou chamar de alternativa, esse esquema dele, como usá-lo agora nesse jogo da Copa do Nordeste. Segundo destaque positivo é Neto, no VAR aqui
a Neto, um homem fede a gol. É o maior reforço do Dragão para essa Série C agora. É a recuperação dele, Neto, que começou fora do time a Série C por conta de uma lesão nas costelas. Voltou e já está sendo um Neto que a gente conheceu, um Neto que foi em determinado momento artilheiro do Brasil. E olha que ele vai chegar lá de novo, viu, Pedro? Neto fez gol contra o Brusque e marcou mais 2 hoje contra o Bahia. Que jogador, um craque de bola, como é bom vê-lo jogar. O segundo gol que ele fez hoje foi uma sacanagem. Falar agora num destaque aqui não tão legal, a defesa. Passou em branco, é verdade, não sofremos gols, mas deu alguns sustos, teve uma bola na trave, teve uma boa defesa de Felipe, alguns vacilos, algumas desconcentrações que a gente vem acompanhando ao longo da Série C. Pode ter sido o contexto do jogo, o jogo realmente estava muito facilitado pela condição de ser um time sub-20, mas principalmente por esse contexto de jogo, é que não dá para se desconcentrar. Por quê? Era um jogo que a gente estava com a faca e o queijo na mão para conseguir uma vitória que quando saiu a tabela era improvável, agora ela ficou mais do que provável possível, necessária. E aí, se a defesa vacila, poderia ter dado um empate, a gente poderia ter perdido essa partida se uma daquelas bolas ali no início entra, por conta de desconcentração da defesa. Essa é uma coisa que precisa melhorar, tende a melhorar agora com a chegada de Valdo. E fechando, a gente sempre fala do adversário, o Bahia. Os meninos do Bahia foram valentes, honraram a camisa do Bahia, não desistiram do jogo em nenhum momento, não apelaram em nenhum momento, não se acomodaram com a situação de estão pegando um time que talvez até nem seja tão mais talentoso do que a gente, mas fisicamente é mais forte. Mas em nenhum momento se escoraram nisso para fazer o migué. A diferença física foi fundamental. Moleques que vão longe. Tem uns aí que se quiser deixar aqui pra Série C emprestado, vai entrar e vai ajudar pra caramba. Então, molecada do Bahia tá super de parabéns pela entrega, pelo jogo, por ter honrado essa vitória. Venceu o Bahia, sei lá, não sei quantas vezes a gente venceu o Bahia na história, mas foram bem poucas. Vencer o Bahia não é fácil e essa molecada aí manteve a tradição do tricolor baiano. Dava pra devolver o 10-2, mas a molecada foi forte demais. Não deu, mas enfim. Na próxima que o Bahia dessa vacila, a gente devolve o 10-2. Vamos fechando agora com os destaques. O jogo, eu sempre falo um pouco do jogo, mas não tem muito o que falar. O Bahia tentou se defender como podia, o Confiança amassou do início ao fim. Em determinado recorte ali do primeiro tempo, o Bahia até saiu mais, meteu uma bola na trave, deu uns sustinhos, mas no geral era o Confiança imprensando o Bahia contra a parede, e Danilo Fernandes e o zagueiro número 4, muito bom zagueiro inclusive, dando um jeito lá de se defender assim como podia. Destaques positivos, não vai ter destaque negativo nessa partida. Neto, com certeza, já falei dele no meu destaque do jogo como um todo. Destaques individuais, Neto, 2 gols, craque de bola, identificado, cara. Que maravilha tê-lo jogando com a gente. O cara que é sergipano. A gente vê esse moleque que viu esse moleque surgir aqui no Campeonato Sergipano. E aí quando ele chega, a emoção que ele expressa, como ele se entrega, a gente vê que como muitos desses jogadores são destaques aqui, sonham em jogar pelo Confiança e às vezes a gente não dá chance. Que Neto e o irmão dele, Lucas Ian, sejam exemplos dessa chance que precisa ser dada. Brenner Camilo, mais uma vez, gastando a bola, jogou demais, gerou muita jogada ofensiva, rabiscou, infernizou a zaga do Bahia, infernizou os laterais do Bahia. Muito bom jogador, fez uma outra partida excelente e parece que ele, moleque, gosta de Copa do Nordeste. Sempre na Copa do Nordeste, Brenner se destaca. E fechando aqui o trio, eu vou fazer um pelo conjunto da obra e também pela assistência. Vitinho deu assistência para o segundo gol e vem entrando muito bem, vem jogando muito bem. Já entrou de centroavante, já entrou de volante, já entrou de meia. Onde colocar ele tá jogando, nunca compromete, sempre entrega bom futebol. É um cara que a gente sabe que pode contar para a continuidade da temporada, para a continuidade da Série C. E quem sabe pode até pintar um jogo ou outro aí como titular. Bom jogador, tô gostando de ver as entradas de Vitinho, merece esse elogio, estar aqui nos nossos destaques positivos. E é isso, turma, esse foi o nosso pós-jogo, passamos pela classificação da Copa do Nordeste, os destaques, como foi o jogo, e diz aí, estava no Batistão, o que é que você achou do jogo, o que é que você espera contra a Juazeirense? E será que dá para chegar na semifinal de novo, a depender de se a gente fica em primeiro ou segundo? Deixa seus comentários pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.
Música